Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo essa apresentação, mas nessa quarta aula a gente vai fazer a correção dos exercícios que a Ana comentou com vocês na última aula. Esses exercícios a gente disponibilizou tanto em PDF, para vocês poderem ver certinho lá no material extra, quanto também em abas lá no Google Classroom. Então, vocês podem entrar lá e anexar o documento com as respostas de vocês. Se vocês ainda não fizeram isso, é interessante que vocês façam, para a gente conseguir ver certinho o que vocês absorveram, como que vocês estão pensando até agora no curso. E aí, com isso, a gente vai conseguir direcionar melhor a nossa discussão, né? Então, não vai ser uma coisa avaliativa, ninguém vai perder certificado nem nada, mas é para a gente conseguir ver mesmo se vocês conseguiram entender certinho as coisas que a gente passou para vocês. Meu nome é Camila, estou no último ano do curso de Ciências Biológicas da UFSCar e acho que é isso, vamos começar. Para o primeiro exercício, a gente propôs esse problema, né, que é uma doença que afeta laranjeiras, afeta plantas do gênero Citrus. Essa doença se chama HLB, tem esse nome complicado, então vou chamar ela de HLB mesmo. E essa doença faz com que tenha uma alta queda de produtividade e qualidade dos frutos. Então, ela prejudica tanto os pequenos agricultores, que têm a sua produção decaída, né? Então, podem apresentar problemas financeiros, quanto também para as grandes empresas, que acabam optando por pesticidas e agrotóxicos, e aí tem todos os problemas relacionados com isso que a gente já está cansado de saber. Então, a gente propôs que vocês resolvessem essa doença através da biologia sintética e a gente explicou um pouquinho como que ela funciona. Ela é transmitida por meio... O vetor dessa doença é esse inseto aqui, que é a Diaphorina citri, esse bichinho. E esse bichinho é infectado por essa bactéria e esse bichinho se alimenta das plantas do gênero Citrus. E quando ele se alimenta, essa bactéria está presente na saliva dele. Então, essa bactéria passa do inseto para a planta e a planta passa a ficar contaminada. Uma vez contaminada, essa planta pode contaminar outros insetos. Então, fazendo um paralelo assim, seria como se fosse a dengue para a gente, em que o vetor, em vez do Aedes aegypti, é esse inseto aqui, e em vez do vírus da dengue seria essa bactéria aqui. E aí a gente também dá a informação de que existem moléculas, que são esses siRNA, que são capazes de silenciar genes. Então, o que isso significa? Eles são capazes de se ligar a moléculas de RNA mensageiro, que são produzidas pelas nossas células, né, pelas células no geral. E aí, esse siRNA vai se atrelar à sequência que ele for complementar. Então, se a gente quer silenciar um gene, é só a gente fazer um siRNA que seja complementar àquele gene, e aí, uma vez ele atrelado, essa parte aqui do RNA mensageiro não vai ser traduzida. Então, você não vai ter a expressão daquela proteína correspondente àquele gene. Então, nisso você consegue inibir a expressão de genes importantes. E aí, como proposta, né, do exercício, é que vocês demonstrem para a gente a linha de raciocínio. Então, uma vez apresentado o problema, como que vocês iriam agir? E aí, como primeiro passo, a gente trouxe aqui decidir qual que é a etapa do contágio que seria mais fácil de controlar e mais fácil em termos de financiamento, né, o que seria mais barato de fazer, e também o que seria mais aplicável em termos de experimentação mesmo. O que eu vou mostrar aqui para vocês, esse passo a passo, ele não é uma verdade absoluta, não é que tem que ser assim, que tem que ser feito. Então, se você assistir essa aula e tiver feito de uma maneira completamente diferente, conta pra gente na aula de amanhã. E não fica achando que você tá assim errado e tudo mais, porque a gente só trouxe um exemplo de 2 times Eigen, que são esses aqui, de 2 anos anteriores, que fizeram dessa forma. Então, é só por isso que a gente vai mostrar essa resolução.
Mas existem várias formas de pensamento aí que dá para aplicar. Então, decidindo qual que é a etapa mais fácil de controlar, nesse caso, eles decidiram que a etapa mais fácil seria silenciar os genes, certos genes do vetor, que é esse inseto aqui, e silenciar genes que são importantes para o desenvolvimento desse inseto. Então, dessa forma, você teria um decaimento na população desses insetos e, consequentemente, diminuiria o contágio, diminuiria o tanto de plantas que são contaminadas e, enfim. E aí, a forma de fazer isso seria usando esse siRNA, que iria se atrelar a esses genes importantes, silenciar e diminuir a população deles. Tá bom, mas aí aqui a gente não chegou a pegar e criar um circuito para poder alterar o DNA desse inseto, né? A gente só pegou o siRNA e colocou ele nele. Mas de onde que veio esse siRNA? Ele teve que ser produzido por alguma célula. Então, o segundo passo é escolher o melhor chassi para expressar aquilo que você tem interesse de ser utilizado no seu trabalho. Então, aqui é outro ponto que eu achei legal esse exemplo para mostrar aqui, que muitas vezes na biologia sintética não vai ser uma coisa direta. Pode ser que o seu chassi, que contenha o circuito que vai expressar aquilo que você tem interesse, não seja diretamente a coisa que vai resolver o problema. Então, nesse caso, o nosso chassi produz o siRNA, mas ele só vai funcionar se ele for inserido ali dentro do organismo do inseto. Então, às vezes a gente pensa, então eu vou alterar o material, eu vou fazer um vetor que vai alterar o material genético do inseto. Isso pode ser bem mais complicado, porque o inseto ele possui um organismo mais complexo. Então, você criar um chassi com a Escherichia coli, que aqui nesse caso eles escolheram essa bactéria, que é super versátil e super utilizada no meio da biologia sintética, porque tem bastante estudo sobre ela, a maquinaria dela é muito boa de trabalhar. Então, eles escolheram ela para produzir essa molécula e silenciar os genes do inseto, e isso facilitou todo esse processo aí. E aí, como um terceiro passo, então, seria criar o circuito propriamente dito para colocar nesse chassi. E aí, para isso, vocês precisariam decidir qual que é o melhor promotor, qual que é o melhor RBS. Nesse caso aqui, eles colocaram essa sequência que codifica fluorescência. Então, uma vez que esse vetor é expresso pela E. coli, uma vez que ele dá certo, né, que a E. coli é de fato geneticamente modificada, ela fica de uma outra cor. Então, é assim que eles sabem que o experimento funcionou. E aqui é uma lacuna, né, onde você pode colocar ali a sequência para codificar aquilo que você quer. E aí, nesse experimento, eles colocaram essa sequência que codifica o siRNA para expressar ele, e as bactérias que já estão expressando ele ficam fluorescentes, e é por isso que sabe que deu certo. Eles também colocaram um terminador para que isso não fique descontrolado na natureza. Então, para que você, uma vez transcrito, já vai parar esse processo aqui de acontecer, e para isso que a gente coloca o terminador, para conseguir controlar tudo isso aqui que está acontecendo. Quarto passo seria criar o plasmídio, que vai ser inserido na E. coli, para induzir ela a gerar o siRNA. Então, quando a gente monta o circuito, a gente não vai simplesmente pegar isso daqui e colocar no organismo, jogar lá no meio de cultivo da célula e deixar lá. A gente tem que transformar isso em um vetor, e esse vetor é o que vai ser recebido pela célula e que a célula vai conseguir entender que isso daqui ela precisa transcrever e traduzir para gerar uma proteína, que é, nesse caso aqui, essa molécula de siRNA. Então, a Ana chegou a mostrar para vocês, na aula ontem, né, um pouquinho sobre esse vetor. Então, a gente tem aqui delimitando o começo e o fim do nosso BioBrick. Então, aqui o prefixo e o sufixo. E é isso daqui que vai ser inserido ali no meio de cultura para a bactéria. Ela vai absorver isso daí e nisso vai começar a produzir o siRNA.
Uma vez a gente tendo ele, a gente vai ter que inserir ele no organismo do inseto, no Diaphorina citri. Como que a gente vai fazer isso? Tem que ser de uma forma que a gente não só pulverize isso na natureza, porque esse siRNA pode também se ligar a genes importantes de outros insetos, então isso sairia de controle. Uma forma de controle que esse grupo IGEN, esse time IGEN aqui pensou, foi fazer armadilhas para esses insetos consumirem. Então, eles colocaram as E. coli modificadas em folhas de plantas, né, do gênero Citrus, que são as que esses insetos se alimentam. E aí, quando eles se alimentassem disso, eles iam ingerir essa E. coli que produz esse siRNA, e os genes de desenvolvimento, que são genes que são importantes para o desenvolvimento deles, iam ser silenciados. Então, essa foi a ideia geral e nessa linha aí de raciocínio. Então, repetindo, né? Se a sua linha de raciocínio foi diferente também, a gente quer saber amanhã, se você ficou com alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, algum pensamento, amanhã a gente vai ter todo o tempo para discutir. Agora, no segundo exercício, a gente entrou um pouco nessa temática aí de energia, que na primeira aula a gente falou que é um dos grandes campos de desenvolvimento da biologia sintética. E aí, a proposta aqui é criar organismos geneticamente modificados que produzam hidrogênio em larga escala e que possam ser estocados para poder funcionarem como uma fonte de energia. E aí a gente deu várias opções de biobricks e chassi para vocês montarem como seria o projeto ideal nesse caso. E aí a gente pediu para que vocês justificassem o porquê de cada uma das escolhas. E aqui, mais uma vez, não é uma verdade absoluta, estou me baseando aqui em um outro time IGEN que fez esse projeto aqui também. Então, são os resultados deles que eu vou mostrar, o circuito que eles fizeram e tudo mais. E, enfim, vamos ver. Primeiro passo era escolher o chassi. Então, o chassi que eles escolheram foi a Rhodobacter spiroides, que é uma bactéria, ou seja, um organismo procarioto que não tem núcleo e que é resistente a diversas condições do meio. A outra opção era uma célula do tipo CHO, que é uma célula de mamífero, uma célula eucariota que tem um núcleo organizado e tem um metabolismo super complexo. Essa célula aqui são células de ovário de hamster, se eu não me engano, e por serem mais complexas, elas são mais difíceis de trabalhar. Então, tem alguns casos que células de mamíferos são ideais, assim, mas nesse caso, o organismo de uma bactéria é o mais ideal, porque uma bactéria se reproduz muito, então a gente sempre vai ter bastante quantidade, e o metabolismo dela, a maquinaria genética dela, é bem mais simples do que a maquinaria genética de uma célula eucariota. Então, não tem o núcleo, a proteína não precisa ficar passando por várias modificações, tudo mais. Então, é bem mais fácil de trabalhar para gerar o hidrogênio, que é isso que a gente quer. O segundo passo é escolher o promotor. Então, a gente deu 3 opções de promotor para vocês, que são as 3 opções que são geralmente mais usadas. A primeira delas é o promotor constitutivo, que é um promotor que fica ativo independente dos fatores de transcrição. Então, independente do que você colocar no meio, ele vai ficar ativo. Um promotor que é sinalizado por célula. Então, um promotor que vai receber ou enviar, ou receber e enviar sinais de uma célula para outra, para poder funcionar. Ou então um promotor que é sensível a metal. Então, ele vai ser ativado ou desativado pela presença de um determinado metal, de um determinado íon de metal. Nesse caso desse projeto, eles escolheram um promotor constitutivo. Por quê? Como você quer uma produção em larga escala, o promotor constitutivo, nesse caso, seria o mais ideal porque ele vai ficar ativo ali o tempo inteiro. Então, você não precisa ficar colocando coisa no sistema para ativar o seu promotor. Ele vai estar sempre ativado e vai estar sempre ali transcrevendo. E aí aqui eu coloquei a identificação do promotor que eles usaram.
e para mostrar um pouquinho sobre o banco de dados do Eigen, né? Então, lá você consegue achar todos esses BioBricks utilizados em projetos anteriores. Quando você entra no site dos projetos anteriores, você consegue ver na parte que está escrito Parts, tem todos os BioBricks que eles usaram, e você consegue acessar e ver as características desse BioBrick. Então, você consegue ver quantas pessoas já usaram, se ele é bem classificado ou não. Você consegue ver a identificação dele, quem que construiu esse BioBrick, o grupo, né, o time Eigen que desenvolveu. Você consegue ver a sequência dele para poder pegar e usar no Bentley, por exemplo. Então, é um site muito bom. Segunda opção, segundo BioBrick que vocês tinham que escolher, é o RBS. Vocês podiam escolher entre um RBS forte ou um RBS fraco. O RBS é o que vai atrair os fatores de transcrição ali para o promotor e para fazer tudo acontecer. Então, o RBS forte vai atrair fortemente as moléculas que são necessárias para expressão daquela proteína, daquilo que você quer gerar ali. Então, nesse caso, vai ser escolhido o RBS forte, porque, de novo, a gente quer uma produção em larga escala de muita coisa acontecendo. Terceiro lugar, você vai ter que escolher que tipo de sequência que você quer expressar, então que tipo de proteína que você quer que seja gerada. Nesse caso, a gente deu duas opções de enzima, então você poderia escolher entre uma enzima que converte moléculas em um precursor do gás hidrogênio, e aí esse precursor vai ser estável e fácil de armazenar e transportar, ou então uma enzima que une hidrogênios, moléculas de hidrogênio, formando o gás hidrogênio, que é o H2, só que esse gás é instável e as moléculas dele também são estáveis. Isso significa que é um sistema bem sobrecarregado, sabe? O ideal é que ele seja estável justamente para conseguir armazenar bem, transportar bem e não ter muito problema com essa amostra. Então, nesse caso, obviamente, vai ser essa enzima que quebra a molécula para formar o hidrogênio. Mas aí, como assim quebra a molécula, né? No meio, a gente vai ter diversos precursores, então a gente vai ter os nutrientes do meio para a bactéria, e também vai ter outras moléculas, como, por exemplo, o CO2 e o NADH, e aqui o que vai ser gerado pelo nosso circuito, quando for ali transcrito, vai ser uma enzima que é capaz de quebrar essa ligação aqui, essa reação de gás carbônico com o NADH, e vai formar o ácido fórmico mais o NADH+. Esse ácido fórmico é um produto que pode ser depois convertido para gás hidrogênio de uma maneira mais simples, porque a E. coli já produz uma enzima que é capaz de fazer essa conversão do ácido fórmico pro gás hidrogênio. E esse ácido fórmico, ele é muito estável para ser armazenado. Então, você consegue ter bastante dele, armazenar bem, transportar, enfim. E essa enzima possui alta afinidade também com o CO2 e o NADH. E aí, por isso que gera bastante dessa reação. Então, com o promotor constitutivo, o RBS forte, e essa enzima, que tem bastante afinidade com o CO2 e o NADH, a produção de ácido fórmico vai ser bem alta, que é exatamente o que a gente estava propondo aí no exercício. E aí, por fim, o terminador, a gente deu a opção de vocês colocarem ou não terminador, e se vocês fossem colocar, qual tipo de terminador. Terminador é importante por causa do que eu falei no exercício anterior. Ele faz com que a transcrição tenha um fim. Então, é importante ter um terminador para que tudo isso não saia de controle. E aí, nesse caso, o terminador que foi escolhido foi o bidirecional, que termina dos dois lados. Então, quando a gente tem uma transcrição, ela acontece tanto no sentido 3' 5', quanto no sentido 5' 3', que é basicamente uma fita de DNA e a outra fita de DNA. E aí, quando você tem um terminador que é só forward, ele termina a transcrição apenas na fita de cima.
E o reverse termina a transcrição apenas na fita de baixo. O bidirecional, como ele termina dos dois lados, ele corta melhor o fragmento e ele é mais eficiente, né? Ele é mais garantido a eficiência dele. Então, nesse projeto também foi escolhido o terminador bidirecional por conta da eficiência dele. E aí aqui um resuminho do circuito, com tudo junto, bonitinho. E aí, é isso, gente. Ressaltando, né, para vocês participarem amanhã, acho que vai ser bem legal a gente se conhecer, vocês tirarem dúvidas. E espero que tenham gostado. Boa noite, pessoal. Espero que tenham aproveitado o nosso mini curso durante a semana. Eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade e atenção do grupo de Biologia Sintética da UFSCar. Eu tenho certeza que esse mini curso foi extremamente proveitoso para todo mundo. E mais uma vez eu gostaria de lembrá-los do nosso encontro síncrono amanhã, às 19 horas, tá bom? Esse encontro vai rolar pelo Google Meet e a gente vai enviar o link de acesso em até meia hora antes do evento, tá? Pelo e-mail, no Classroom e também pelo nosso canal do Telegram. E para quem não puder participar, esse encontro ele ficará gravado no nosso canal. Então, não se preocupem em relação a isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail ou então pelas nossas redes sociais. Elas estão marcadas aqui na descrição do vídeo e também estão passando na tela. Por fim, agradecemos novamente a presença de todos, desejo uma boa semana e até o próximo evento do PET Biologia UFSCar. Tchau!